Bom dia. Bom dia. É um prazer receber todos vocês. Para a gente dar início a essa mesa redonda com as irmãs Vanderlei, que acabei de conhecê-las. Então elas vão apresentar para a gente simultaneamente, não vai ser uma apresentação dividida, tá? Vai ser simultâneo, tá? Então elas vão apresentar a terapia do autismo baseada no afeto e na evidência. E aí, após a apresentação delas, a gente vai ter um espaço para as perguntas, tá? Quem quiser já pode fazer as suas anotações e aí no final a gente abre para vocês, tá? Boa apresentação para todos. Bom dia. É tanto bom dia, né, minha gente? Então, meu nome é Tatiana Vanderlei. E eu e Julie, juntas, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre, né, a intervenção, deixa eu passar para cá, na terapia do autismo. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente falar para vocês, porque hoje a gente vê que o autismo ele está muito em evidência, né, no mundo, na verdade, porque a incidência aumentou muito. E a gente precisa realmente desenvolver terapias que tenham resultados e que tenham o máximo de aprendizado possível. E eu acho que uma das grandes missões, né, dessa fala nossa, minha e de Juliana, dessa palestra, é a gente desmistificar o ensino para crianças com autismo, tá? Porque durante muito tempo, até bem pouco tempo atrás, se falou em só um único método, modelo ou forma de ensinar crianças com autismo. Que elas iriam aprender pela repetição, de uma forma só estruturada, onde elas fossem reforçadas o tempo inteiro de uma forma também estruturada, né? Ou você dando um biscoito, ou você dando um M&M, coisas desse tipo, que durante muito tempo a gente escutou falar sobre e que a gente precisa desmistificar, que não é apenas por um condicionamento nu e cru que as crianças com TEA aprendem, tá? E aí a nossa missão aqui hoje é passar para vocês que, sobretudo, o maior reforço e o maior motivador para o desenvolvimento de uma criança, não só com autismo, mas como eu estou falando de autismo aqui, mas que o maior reforço e a maior motivação da criança na terapia e que faz ela aprender é o afeto, tá? Então, o maior reforço positivo que a gente pode dar a uma criança, seja com autismo ou não, é uma terapia afetiva, que aí ela se torna uma terapia efetiva. Tá? Então, quer falar, Ju? A gente sempre vai jogar assim a bola. Pode contar. Então, hoje a gente vai conversar, nesses 40 minutinhos de fala nossa, a gente vai conversar sobre autismo, né, que é o transtorno do espectro do autismo. A gente vai falar sobre análise do comportamento, que é a ABA. A gente vai falar sobre o modelo Denver de intervenção precoce, que é também baseado na ABA, só que é para intervenção precoce, ou seja, crianças de 1 a 5 aninhos de idade no máximo. Nós vamos falar sobre o modelo desenvolvimentista do DIR Floor Time também. Vamos falar sobre a evidência do afeto, porque o afeto, né, ele é motivador, ele é transformador numa terapia. E a gente vai falar sobre o mix, a mistura de cada ponto que a gente acha mais relevante na mistura desses métodos. O que é que esses métodos podem contribuir para o desenvolvimento da criança quando eles estão associados, né? Levando sempre em consideração que quando eu falo método, é uma forma mais da gente trazer isso para uma área mais pedagógica, mais acessível para a linguagem, porque a análise do comportamento, a ABA, ela é uma ciência, tá? Então, o que é que a gente pode falar sobre autismo, né? Autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, eu sempre digo, autismo, ele é um cérebro, né? Uma criança autista, ela tem um cérebro que funciona diferente.
é um cérebro que tem um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, quais são os critérios de diagnóstico, né, para a gente dizer ou laudar, e quem lauda é um médico, né, mas para a gente começar a suspeitar e elencar esses critérios para se fechar um diagnóstico de TEA, né, do transtorno. Deixa eu fazer um parêntese antes de eu falar das características. A incidência do autismo hoje no mundo, né, diante dos últimos dados do Centro de Ciências de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que foi lançado agora em 2023, no início, é de 1 a cada 38 crianças. Então, é muita gente, tá? E aí, quando a gente vê essa incidência gritante, muita gente fala, então tá tendo uma epidemia de TEA. 36, 1 a cada 36 crianças. Então, e aí às vezes as pessoas dizem, e é o que? Uma epidemia? Né? As pessoas ficam bem angustiadas com isso, e na verdade não é uma epidemia, gente. O autismo, ele existe, ele sempre existiu. Só que os critérios de diagnóstico, os níveis do TEA, eles não eram vistos como eles são vistos hoje. Antigamente, eu trabalho na área da pessoa com deficiência, estava conversando com o Renato aqui, a gente já é formada há 21 anos, né? A gente se formou junta. Dentro de 21 anos de formado, eu trabalho na área da pessoa com deficiência há 21 anos. Então, eu terminei em dezembro e em fevereiro eu já estava sendo voluntária da APAE. Então, faz 21 anos... O quê? Você foi voluntária ainda estudando. Ah, sim, tá. Mas é porque a gente só pode falar que atua depois que se forma, né? Não, mas você está dizendo que foi voluntária desde antes de se formar. Mas, e assim, né? Dentro da nossa área, que a gente, quando fazia clínica escola, eu tive pacientes com deficiência. E aí foi quando eu tive certeza que eu queria ser fono. Porque até o último ano do curso, eu tinha dúvida se eu queria ser fono ou se eu queria ser médica. Mas aí quando eu cheguei no último período, no último ano, que é a parte prática da gente, Deus colocou na minha vida uma criança com paralisia cerebral. Então eu vi que eu queria para sempre ser fono e trabalhar nessa área, e trabalho desde então. Então, voltando para o TEA, quando eu comecei a ser voluntária, depois de formada, na APAE, a gente via pessoas com autismo, mas elas tinham muito aquele mesmo padrão. As pessoas achavam que autista era só aqueles que faziam muito flap, que andavam de um lado para o outro, que fazia o tempo inteiro, ou que se batia, né? Então existia esse estigma em cima das pessoas com autismo, e só eram vistos esses como autistas, né? E isso hoje a gente vê que são pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo e que são nível 3 de suporte. Só que hoje existem os níveis 2 de suporte e os níveis 1 de suporte. E quando você começa a trazer estes outros níveis para dentro de um transtorno do espectro, você traz outros números. Então essa incidência, ela aumenta. Além de estar mais delimitado, né? O que é característica e o que não é. Isso. Né? Então, quando existe um direcionamento maior para laudar, a gente consegue pegar um leque maior. Né? E além disso, hoje eu tenho uma sala lotada aqui de pessoas que estão interessadas no autismo, né? Senão vocês não estariam aqui. Então outros pais também têm buscado, as pessoas têm buscado informação, as pessoas têm buscado médicos mais cedo. Eu sou fonoaudióloga, eu recebo crianças com menos de 2 anos de idade no consultório. Eu e Juliana, a gente teve paciente, a gente já deu alta. Mas ele começou com a gente, ele tinha 6 meses? 10 meses. Então, assim, hoje ele já teve alta. Então, teve alta com 2 anos. Com 2 anos. Então, a intervenção precoce, a busca de uma forma precoce, nos primeiros sinais de atraso, é muito importante. É um divisor de águas no desenvolvimento dessas crianças. É importante falar também que alta não é cura, né? Exato, Alta, até porque autismo não tem cura, isso. Tá? E não é uma doença, né? É uma deficiência, está dentro das pessoas com deficiência, tá? E a alta existe a partir do momento em que a criança está conseguindo se desenvolver, né, dentro dos parâmetros esperados para aquela idade. Não é que ele saiu do espectro, certo? É importante falar. A gente fala muito isso também porque, por exemplo, lá na clínica a gente tem terapias baseadas no modelo Denver de intervenção precoce, que são crianças que começam com 1 ano ou até antes de 1 aninho de idade.
e ficam até 4 ou 5 anos no máximo. Depois elas passam para a terapia de aba naturalístico, que a gente fala, né, que é da análise do comportamento aplicada, a partir dos 5 anos. E depois a gente tem uma casa terapêutica que é para os maiores, né, jovens e adolescentes e jovens, no caso, que eles vão para essa casa dos 12 até os 25 anos. Então, existem crianças que, por exemplo, quando elas têm 4 anos de idade ou 5 anos de idade, elas têm alta do modelo Denver, por exemplo, das terapias que fazem baseadas no Denver. Só que quando essa criança ela cresce, né, outras demandas sociais principalmente vão surgindo, né, hormônios vão surgindo, a adolescência vai chegando, são outras demandas sociais, são outras realidades pedagógicas desse paciente. Então, algumas vezes sim, eles precisam retornar para a terapia. Porque aquele momento de grupo, aquele momento com os amigos, os colegas adolescentes da mesma idade, isso às vezes o autismo tem interferência, né? E eles ainda não estão preparados para esta demanda, para esta fase da vida. Então, algumas vezes eles precisam voltar para as terapias de uma forma, claro, sempre individualizada, de acordo com o que eles estão precisando no acompanhamento, tá? É importante falar que uma casa terapêutica não é que eles moram lá. Isso, né? Eles têm as terapias dele no modelo de casa, no modelo de como que ele vai lidar na cozinha, no quarto e tudo. Então, preparar a própria cama. Se preparar para as questões de independência pessoal, né? Além de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfim, todo mundo que precisa, mas sempre dentro desse ambiente. Por isso que chama casa terapêutica. Né? Eles não moram lá. E aí, voltando para as questões de critérios de diagnóstico, de acordo com o DSM-5, né? Que é o norteador dos diagnósticos médicos. Então, os critérios são, né, déficits persistentes na comunicação social e na interação social. Então, quando a gente fala de autismo, a gente pensa que esta pessoa, ela tem déficit de se comunicar socialmente, não é falar, tá? Porque tem muitos autistas que falam, mas não se comunicam. Então, eu estou aqui falando com vocês e me comunicando ao mesmo tempo. Está todo mundo prestando atenção em mim, eu estou vendo as reações de vocês estão comunicando que até agora estão prestando atenção em mim, está todo mundo atento aí. E por isso eu estou mantendo o meu comportamento de continuar falando com vocês, tá? Então, o que nós estamos estabelecendo aqui é comunicação. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, eu estou vendo as respostas de vocês através dos olhares e dos movimentos. E isso está reforçando meu comportamento a continuar fazendo, né? E vai ter um momento em que eu não vou ser mais a falante, eu vou ser a ouvinte junto com Juliana quando vocês lançarem as perguntas, tá? Então, comunicação é troca. Uma hora eu estou numa posição de ouvinte, outra hora eu estou na posição de falante e nós estamos estabelecendo uma conexão, uma comunicação. E a interação social também está afetada, né? E comunicação não é só fala. Isso, também não é só fala. Comunicação não é só fala. A gente se comunica com gestos, com o nosso corpo, a gente se comunica de muitas formas e às vezes simplesmente o olhar já comunica muita coisa. Então, quando a gente fala em comunicação social, está abordando tudo isso. Isso. E aí está diretamente refletido na interação social, né? Então são déficits de comunicação social e de interação social. Eu me relacionar com os meus pares, eu imitar o meu par, eu conduzir uma brincadeira, né? Eu trocar um turno com um colega num momento de interação. Chamar a atenção. Chamar a atenção de um colega. Então tudo isso faz parte da interação, que existe um prejuízo grande nas pessoas com TEA. Os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, a gente vê os padrões repetitivos, a gente vê muitas questões das estereotipias, né, dos movimentos estereotipados, que não é só flapping, tá, gente? Eles podem correr de um lado para o outro, eles podem girar, né? Cada criança pode apresentar um movimento repetitivo diferente, na busca principalmente da sua autorregulação, tá? Então, nós também fazemos isso. Só que a gente tem mais autocontrole, né? Esse filtro é mais difícil. Eles precisam realmente, em maior ou menor quantidade, e às vezes não apresentam também, né? Mas esses movimentos repetitivos, eles fazem parte
do diagnóstico do autismo. A gente também se regula o dia inteiro, também balança uma perna, rói uma unha, morde um lápis, aperta o lápis. A diferença é que eles têm, em sua maioria, um transtorno do processamento sensorial. Então, não é só o que a gente sente, é um transtorno associado, certo? Por isso que a gente vê muito nos laudos médicos que pedem terapias focadas em integração sensorial, porque a grande massa das crianças com autismo, elas têm transtornos sensoriais, tá? E aí, interesses e atividades, muitas vezes as crianças com TEA também, elas gostam de empilhar objetos, elas gostam de alinhar objetos, né? Elas têm padrões mais repetitivos também, né? E restritos de interesse. Ou temas, né? Temas, a gente tem pacientes, por exemplo, que amam dinossauros. Então, eles sabem tudo da Era Jurássica. Planetas, né? Dinossauros, Peppa, sei lá, é um mega hiperfoco, né? E aí, por que isso? Crianças com autismo têm dificuldade no que não é previsível. Então, eles vão gostar do que é previsível, né? Então, alinhar um objeto, empilhar outro objeto, tudo isso traz previsibilidade. Sensação de controle. Exatamente. E quando a gente, por exemplo, destrói uma torre, né, que saiu da previsibilidade deles, eles se desorganizam, né? Porque não sabem como é que vão reconstruir aquilo. Não sabem os caminhos para variar. Não sabe se você vai derrubar de novo. Fazendo. Não sabem se você vai derrubar de novo. Então, existe uma dificuldade muito grande das crianças com autismo de variar as brincadeiras. Quanto mais previsível e fechadinho for ali, eles vão ter mais interesse em manter. E aí vai ficando sempre dentro de uma caixinha. Porque a gente precisa aprender a lidar com o imprevisível. E as pessoas são imprevisíveis. Então, também é difícil para uma pessoa com autismo se relacionar com outras pessoas, porque nós somos imprevisíveis, tá? Os sintomas para o diagnóstico do autismo, eles têm que estar presentes desde o período da infância. Então, assim, hoje eu desenvolvi autismo. Não existe isso. Você hoje tem o diagnóstico de autismo. Mas você sempre foi autista. Você tem consciência de que né? Você não tinha consciência. E você sempre será, tá? Então, se uma pessoa tem um transtorno do espectro do autismo e foi diagnosticado hoje, adulto, adolescente, ele sempre foi autista. Mas passou, na época da infância, sem diagnóstico. Quantos pacientes lá na clínica a gente tem que os pais se reconheceram autistas depois dos filhos com autismo? Então, eles foram buscar lá a história de vida deles, com o pai, com a mãe, com o tio, e eles diziam, mas você também fazia isso. Mas você só falou depois de não sei quantos anos. Menino, mas tu tinha uma mania de fazer não sei o quê. Tu não olhava no rosto de ninguém. Tu ficava sozinho num canto e não gostava de brincar com os meninos do colégio. Então, assim, são resgates de histórias que trazem para eles essa consciência de por que eles eram diferentes. E geralmente os diagnósticos tardios são os de nível 1 de suporte. Isso, né? Tá? Passaram despercebidos, vamos dizer assim. Sintomas causam prejuízo clinicamente significativo nas áreas sociais, ocupacionais e outras áreas importantes, né? E esses distúrbios não são melhor explicados pela deficiência intelectual ou outros atrasos do neurodesenvolvimento. Não necessariamente, se uma pessoa é autista, ela tem DI, ela tem deficiência intelectual. Ela pode ter uma comorbidade do DI, ela pode ter uma apraxia, ela pode ter um TDAH, certo? Então, a questão do TEA, quando você fecha o TEA, você não está se baseando em deficiência intelectual, em atraso global do neurodesenvolvimento. Você está se baseando nesses outros aqui. Se ele tem alguma outra coisa, a gente já traz isso como uma comorbidade. Isso, certo? A gente tem que lembrar que não está tudo na conta do TEA. Isso. Né? Assim, às vezes não fala, mas não fala pela dificuldade social ou não fala porque tem um transtorno de fala envolvido, né?
A gente precisa entender que crianças autistas também fazem exame de sangue, também faz outros exames para descobrir outras coisas, que a gente não fica doente de uma coisa só, né? A gente tem outros. É um transtorno, não é uma doença. Podem outras coisas estarem associadas. Estou falando. Então, sobre as terapias, né? Duas abordagens cada vez mais adotadas são a intervenção comportamental precoce, que é o Denver, e a ABA, né? Todas essas duas terapias, elas são baseadas na análise do comportamento, que é uma ciência, certo? A ABA aplica a análise do comportamento, aplica a ABA de uma forma, Denver aplica de outra forma. Por quê? Porque o Denver, ele é filtrado para as crianças até 5 anos. E quando a gente tem intervenção precoce, qual é o grande ganho que a gente tem? Além da gente intervir num momento em que as crianças têm pouco atraso, né? Porque à medida que ela vai crescendo, ela vai acumulando mais atraso. Então é mais fácil da gente correr atrás do atraso que ela apresenta. As crianças pequenas, elas também são motivadas de uma maneira muito mais simples. Então a gente consegue, por uma careta, por um sorriso, um jogar para cima, um balançar, deixar essa criança muito mais motivada, que eu não vou conseguir de repente fazer quando ela só tiver 12 anos, né? Então a gente já encanta essas crianças socialmente desde pequenas e ela traz esse interesse social já desde lá. Então muitas vezes quando a gente intervém já no começo, a gente tem a oportunidade de fazer com que essa criança se desenvolva socialmente de uma forma que, se ela for se desenvolver só maior, a gente vai ter muito mais dificuldade. Aí a gente, de repente, vai ter que recorrer a um ensino mais estruturado, a um ensino de uma troca mais visível, porque quando a gente fala que existe reforço, que existe uma troca, quando a gente tem uma criança pequena, às vezes ela balbucia e a gente sorri. Só isso já é o suficiente para a criança continuar balbuciando, né? Quando a gente tem uma pessoa maior, um adolescente que já está com saco de tudo, ele não vai ficar tão encantado simplesmente com o nosso sorriso. Então já tem tantos atrasos que às vezes a gente recorre a trocar por comida, por coisas assim, para que a gente dê aquele start. Então, é fundamental que a terapia inicie no momento em que a criança ainda está lá no comecinho, poucos atrasos, intervenção precoce. A partir dos 5 anos, a gente não pode mais fazer terapia Denver exatamente por isso, porque ela se baseia principalmente nessa troca social que a gente consegue com as crianças menores de uma maneira mais natural. Aí a gente passa para uma terapia baseada em ABA, na análise do comportamento, para crianças maiores de 5 anos. Mas a gente também tem formas de ensino estruturadas e formas de ensino naturalísticas, que a gente, quando se utiliza de um ensino mais estruturado, mais condicionado, vamos dizer assim, a gente sempre tem que estar pensando em como a gente vai chegar a transformar essa habilidade numa habilidade natural, né? A gente já tem que ter isso em visão, certo? Quer acrescentar alguma coisa? Não. Pode continuar. Então, a abordagem da psicologia. A gente fala aqui em comportamento operante. Comportamento operante é a relação entre atividades ou respostas de um organismo e eventos ambientais. Então, o que é que a gente tem? Algo acontece e a gente tem uma resposta a isso, certo? Então, uma coisa escorregou, minha resposta é de tentar segurar. Minha resposta, ela condiz exatamente ao que aconteceu no ambiente. Alguém me dá um tapa e eu reajo de volta. Aconteceu no ambiente, certo? Determinado organismo opera sobre o ambiente, emitindo respostas que produzem uma alteração no ambiente, consequência ou estímulo, que poderá ser chamada de diferentes formas a depender dos efeitos que exerce sobre o comportamento. Do que está falando aqui? Se a pessoa me bate, eu bato de volta, isso também vai ter uma consequência para mim. Ela pode bater de volta e a gente vai se atracar, né? Vai ficar lá, a consequência vai ser uma grande briga, ou ela pode ficar surpresa e se afastar. O que é que eu entendi com isso? Quando alguém me bate, se eu der de volta, ela não me bate mais. Então, se alguém me bater, eu vou bater também.
E aí a gente reforçou essa ideia de que eu sou muito forte e se a pessoa quiser bater em mim, eu dou de volta e é bom. Cada vez mais eu fico mais violento, vamos dizer assim, né? Impondo mais a minha força. É um exemplo para vocês entenderem. Então, existe o estímulo do ambiente, que o ambiente pode ser o ambiente, mas pode ser uma outra pessoa. Existe a minha resposta àquele estímulo e a consequência da minha resposta. Isso sustenta uma tríade, uma tríplice contingência que a gente fala, certo? Então, dentro desse pensamento, a gente tem um ensino. Eu apresento um estímulo, eu preciso que a criança me dê uma resposta e essa consequência, o que vem depois dessa resposta, vai fazer com que essa resposta apareça mais ou menos. Se essa consequência for boa para essa criança, essa resposta que ele deu vai aparecer mais. Se essa resposta for ruim, vai aparecer menos. Um exemplo claro. Quando a gente tem crianças, bebês, quando a gente tem a mãe ali muito presente, a criança faz um barulho, a mãe já aparece. Meu Deus, o que aconteceu? O que é que essa criança vai fazer? Mais barulho toda vez que ela quiser ver a mãe. Porque a consequência foi a mãe apareceu. Quando a gente tem, por exemplo, crianças de orfanato, berçário, enfim, que ficam muito tempo sozinhas no berço, essas crianças fazem barulho, geralmente não aparece ninguém, e aí com o tempo elas vão fazendo menos barulho. Vão balbuciando menos, porque não funcionou, certo? Ela não teve aquele comportamento dela, a resposta dela não foi reforçada. Deu para entender isso direitinho? Então, se a gente consegue que esse reforço, essa consequência, seja o mais natural possível, a gente está fazendo um ensino natural. Se eu digo, estou com fome e você me dá comida, isso é natural. Por quê? Porque é uma resposta exatamente ao que eu pedi. Mas se Tatiana me pede, fala aí eu digo e ganho um chocolate, essa resposta, essa consequência, ela não é natural. Não tem nada a ver com o contexto. Ela vai me reforçar a falar mais? Vai. Mas quando as pessoas falarem comigo, elas não vão ter chocolate para me dar em resposta, certo? Em consequência. Então, a gente tem um ensino estruturado, que a gente chama, quando está fora do contexto. E quando está dentro do contexto, a gente tem um ensino naturalístico. Deu para entender direitinho? Massa. E eu acho importante também, Júlia, até você falar, porque eu acho que muitas vezes, quando as pessoas leem a palavra punição, pensam logo em algo físico, né, em alguma questão mais agressiva, violenta, e na verdade punição na análise do comportamento não tem nada a ver com isso, tá? Diferentemente do reforço, que ele aumenta a possibilidade do comportamento continuar acontecendo, a punição, ela diminui o comportamento de aparecer, certo? Isso. Então, o que é que a gente tem no exemplo do bebê que eu dei? Quando ele fala, balbucia e a mãe aparece, é reforçador. Ele continua apresentando o comportamento de balbuciar. Quando ele balbucia e não aparece ninguém, é punitivo. Porque ele chamou e aquilo que ele queria não aconteceu. E isso vai fazendo com que ele entenda que quando ele balbucia, não acontece o que ele quer. E aí ele não vai mais balbuciar, ou vai balbuciar muito menos, né? Enfim. É igual, por exemplo, uma criança que chora para pedir as coisas, né? Se ela chora pedindo, se jogando no chão, batendo com a cabeça, e você entrega, você está reforçando esse comportamento de acontecer, tá? A partir do momento que ela faz isso, mas ela não tem um reforçamento, passa a ser uma punição e o comportamento diminui. Ela vai entender que chorar não é a forma que ela vai ter de ter aquilo que ela deseja, tá? Ao mesmo tempo, sempre quando tem um inadequado, porque o choro nesta situação é um comportamento inadequado, a gente tem que trabalhar também o ensino de um comportamento adequado. Então, eu tenho que, né, diminuir a resistência do inadequado e fortalecer de uma forma reforçadora o adequado. Então, tipo, chorou, ninguém aparece. Mas, assim eu não entendo. Mas falou assim, vem, ou veio até... Ou a gente sempre tem que modelar, tá? O que a gente tá
ensinando. Então, se você disser assim, ó, tu é quem? A mãe, né? É porque ela já está dando um exemplo. Se eu chorar, a mãe não vem. Ah, sim, eu não entendo. Essa tendência do choro vai sair. Aí ela vai modelar o que eu tenho que fazer para ela vir. Mamãe. Mamãe. Eu não falo, tá? Então, assim, eu não vou conseguir falar agora. Então, Tu não fala? Não, então tá. faça o Mas eu vou gesto, fazer né? o som do mesmo jeito que já ensina. Pronto, isso. Mamãe. Oi. Assim a gente fala o que Eu você puxei, quer. certo? Então, assim, quando eu puxo e ela me dá atenção, ela está reforçando este comportamento de puxar a acontecer, tá? Quando eu choro e ela não reforça, ou seja, ela pune, neste sentido de não me apresentar uma resposta reforçadora, o meu comportamento de chorar para ela vir vai diminuir. Deu para entender? Reforço é para o comportamento continuar acontecendo. Punição para ele não mais acontecer, para diminuir, certo? Ó, pronto, aí. E aí um grande resumo, né? Efeito da consequência. Se essa consequência ela é reforçadora, aumenta a frequência do comportamento. Isso aqui é bem específico, né? Não sei se vai dar para entender rápido, reforço né? e punição, é. Se ela se sente punida, esse comportamento vai diminuir a frequência. Aqui são dois tipos, existe positivo e negativo. Então, se eu reforço entregando algo, eu acrescentei algo, é um reforço positivo. Se eu reforço, por exemplo, tá um barulho muito grande, ela bota a mão no ouvido, eu retiro a música, retiro o barulho, é um reforço negativo, porque eu retirei o que estava aversivo, certo? E isso é a mesma coisa com a punição. A punição pode ser porque eu coloquei algo punitivo, como, por exemplo, ligar um som muito alto, Roer isso a foi unha, punitivo. né? Passar Pronto. aquele esmaltezinho. Passar um passei, esmalte é horrível, que pra tem gente gosto parar, né? ruim, é uma punição positiva, porque acrescentou algo para que seja punitivo. Ou ela pode ser uma punição negativa. Ah, você vai ficar chorando, então você não tem mais o seu brinquedo. Retirei. É uma punição negativa, porque eu retirei. Mas assim, se vocês forem estudar, dá melhor para entender, certo? Porque essa parte confunde. É um esboço. E aí a gente tem que correr, porque a gente só tem 10 minutos. Ixi, Maria, pode E a falar. gente se empolga falando. A gente vai falar sobre as evidências, né? Aqui a gente, mais para vocês verem que o que a gente acha super importante dentro das palestras que a gente dá é evidenciar cientificamente cada coisa, tá? Hoje em dia, existe muita gente fazendo coisas por qualquer coisa e dizendo que isso dá resultado. A gente precisa ter evidência nas coisas que a gente está elencando para tratar essas pessoas. Então, não é achismo, tá? É ciência. Então, de maneira aqui, geral, existiu o estudo, existiu a pesquisa, depois existiu, né, o colocar em prática para ver se aquilo funciona, com um grande número de amostragem, para que aquilo seja realmente filtrado. Aqui existe evidência de que funciona, né? Se existiu todo esse processo, existe evidência científica, certo? De uma maneira muito resumida. E aí aqui a gente trouxe alguns, né? Em cima da análise do comportamento, vou ler só um, tá? Resultados sugerem que algumas crianças com autismo podem adquirir imitação mais rapidamente quando modelos repetitivos, em vez de modelos fixos, são usados para apresentar a habilidade-alvo. Então, é quando a gente está ensinando uma criança e repete várias vezes a ação. Se eu quero que ela ponha a mão na cabeça, eu dou o modelo de pôr a mão na cabeça, peço para ela fazer, faz assim, ó, para ela fazer igual a mim, dou os suportes necessários para ela conseguir e reforço. Cada tentativa que ela faz, ela tem um reforço para ela continuar tentando, ou seja, eu quero que esse comportamento de tentar me imitar continue acontecendo até a gente ter a habilidade instalada. E não só imitar por imitar. Sim. Eu quero que essa criança, quando ela aprende a imitar, eu dei o exemplo da mão na cabeça, ela também consiga fazer isso na rodinha da escola, quando a professora está cantando e trabalhando cabeça, ombro, joelho e pé. Então, não tem como a gente fazer uma terapia abrangente, ou seja, toda terapia tem que ser abrangente para a vida. Vocês são psicólogos, né? Estudantes de psicologia. A maioria. A maioria. Acertei? Tem fone também? Isso. Pronto, enfim. Então, assim, a gente sabe... Show! Físio, enfim, uma galera aqui.
Então a gente sabe, nós somos na essência terapeutas, ok? Né? Todos nós. E aí a gente sabe que terapia é para a vida, não é para dentro da sala do consultório. Então não adianta eu ensinar uma criança uma habilidade, ela ficar condicionada a mim para apresentar essa resposta. Essa é uma das grandes críticas da estruturação de uma terapia unicamente. Então eu preciso que essa criança parta, sim, ok, beleza, ela precisa de uma terapia estruturada, massa. Mas eu preciso que ela generalize, ela não pode ficar só ali comigo naquela bolha. Isso não é terapia para a vida. Não, eu não estou apresentando resultados em todos os ambientes onde eu vivo, tá? E a gente precisa trabalhar essa generalização nas crianças. A respeito de repetitivo, eu ia falar, na terapia intensiva, ABA, Denver, geralmente a gente trabalha os mesmos objetivos por 3 meses. Isso, e depois então, muda assim, o plano, né? A gente repete durante 3 meses todos os dias, até que aquilo realmente fique consolidado. Certo? Sobre o modelo Denver, né, que é o modelo de intervenção precoce, que a gente já falou para vocês, ele é um modelo que trabalha especificamente em contextos sociais, né, de acordo com os princípios do desenvolvimento. Então, lá na análise do comportamento, né, a ABA, eu vou falar assim, a gente tem alguns protocolos que a gente utiliza, né, para avaliar as crianças. O VIBMAP é um, o ABLES é outro, o AFOS é outro, enfim. No Denver, a gente tem um checklist do próprio modelo, tá? Então, a gente aplica não só ao nosso olhar e nos nossos testes, a gente também escuta os pais e a gente escuta também os professores, para a partir daí a gente traçar um plano para essa criança, para o AT aplicar, certo? E ele depende sim do envolvimento social, né, para motivar as crianças a participar e aprender rotinas conjuntas, tá? Aqui a gente também trouxe algumas evidências, né? Esse aqui, por exemplo, que sempre me chama muita atenção, né? Maior nível de habilidades de comunicação. Eu, como fonoaudióloga, trabalhar no Denver é assim, fantástico, tá? E essa questão de menos características básicas do autismo, ou seja, a gente vai minando também as características do TEA, tá? Desenvolve comportamentos adaptativos, que é o que vai ajudar na generalização dos comportamentos. Então, assim, quando a gente fala que diminui as características básicas do autismo, é isto que a gente quer, tá? A gente sabe que aquela criança, aquela pessoa com TEA, ela é autista, ponto. Mas quanto menos características aparentes que dificultem a vida dela, a qualidade de vida dela, né, a independência e a autonomia dela, quanto mais a gente conseguir diminuir isso, melhor para ela, tá? Então, também os estudos apontaram isso. O Floor Time, estou falando bem ligeiro, viu, amiga do Tempo? Maju Coutinho, né? Ela é da Menina do Tempo, agora ela é do Fantástico. O DIR Floor Time, eu também tenho uma formação nesse modelo, e para a gente que é terapeuta, que não estudou análise do comportamento ainda, né? Isso daqui é a cara da gente, né? De terapeuta que vai para o chão, que desenvolve o lúdico com a criança, que respeita o tempo da criança, que respeita o planejamento independente e autônomo dessa criança. Então, antes de tudo, né, eu sempre fui DIR. Isso é uma coisa que eu sei. Depois do DIR, até intrinsecamente falando, na faculdade eu já era DIR, depois de atender tantas crianças com deficiência ao longo de toda a minha vida, sempre fui DIR sem saber que eu era DIR. Sem saber que isso tinha um nome e que tinha outras coisinhas que a gente podia estudar, tá? Coisas bem aprofundadas, por sinal. Depois que a análise do comportamento chegou na minha vida, e depois que chegou na minha vida, depois que chegou o modelo Denver na minha vida. E eu fiz a certificação internacional também no DIR. Então, o que é o DIR, né? Ele usa o poder dos relacionamentos e das conexões para encorajar o desenvolvimento das capacidades. Então, assim, quando a gente é afetado, e aí a gente começa a falar do afeto para vocês, quando a gente é afetado pelo outro, o nosso reforço é o outro. Então, assim, a presença de tia Tati, a presença de tia Júlia, de tia Dani, de tia Renata, para aquele paciente é reforço. Uma paciente minha acordar, tomar seu café da manhã e dizer, hoje é dia de tia Tati, eu sou reforçadora para ela. Esta conexão, esta relação que a gente estruturou ao longo da nossa jornada juntas, faz com que ela queira aprender e ela nem sabe disso.
ela não tem essa consciência, eu tenho que ter. Porque aí eu vou usar o poder dessa conexão, o poder desse afeto, para encorajar o desenvolvimento dessa criança, para desafiá-la a se desenvolver mais, sem ela nem entender isso. É importante falar sobre o DIR porque é um outro modelo que não é baseado na análise do comportamento e tem evidência científica. Exatamente. Né? Apesar de que, quando a gente escuta isso, que existe o afeto, e o afeto faz com que seja, eu quero ir brincar com tia Tati, e a gente também está falando de comportamento. Isso. Ela é reforçadora. A presença dela traz a motivação e o reforço suficiente para a criança continuar, é o que a gente treina lá no Denver. E por isso que eu já recebi críticas, né, ao longo da minha carreira, vou falar assim, mas você estuda análise do comportamento, você estuda Denver, você estuda DIR, o que você é? Eu sou tudo. Só depende da criança. Eu sou tudo. Humilde também. Só depende da criança. Só depende da criança. Eu tenho que ter, isso eu sempre coloquei na minha cabeça, eu tenho que ter ferramentas para que eu possa, dentro das diferenças individuais de cada criança que vem para mim, sacar os instrumentos que eu preciso para aquela criança. Então, se eu chego, vou dar um exemplo a vocês, se eu chego com uma criança na minha sala completamente desregulada, porque ela estava lá fora correndo no parque e o pai pegou e danou ela dentro da minha sala, eu não posso simplesmente pegar essa criança e dizer, terminei, não foi? Peraí, viu, amiga? E dizer assim, ó, senta aqui, senta aqui, senta aqui, entendeu? Eu não posso fazer isso. Primeiro, isso é desrespeitoso, né? Mas eu também não posso pegar uma criança, colocar e dizer assim, pronto, agora beba água. Estou reforçando o comportamento dela continuar sentada. Durante muito tempo, isso foi visto com terapia, tá? E isso é um fato. Tipo, eu quero o comportamento de sentar. Eu quero. Mas ela não está pronta agora. Então, quando ela chega na minha sala desregulada, para o DIR, ela precisa ter um momento dela de autorregulação. Se ela vai correr na sala de um lado para o outro, se ela precisa que eu saia com ela um pouco e ela volte, se ela precisa que eu fique fazendo bolinha de sabão para ela prestar atenção em alguma coisa e ela poder se acalmar, eu estou dando a oportunidade dessa criança se autorregular. Se ela não está autorregulada, ela não aprende. A gente só aprende quando a gente está calma, atento e engajado. A aprendizagem efetiva, tá? Então, no DIR, isto é o primeiro ponto da minha terapia. E hoje, no Denver e no ABA também. Exatamente. Certo? Né? Porque a gente hoje, sim, a análise do comportamento também está sendo revista no sentido de ser de uma forma mais naturalista, respeitando os seus princípios comportamentais, a tríplice contingência, do reforçamento, enfim, mas onde a gente precisa respeitar a individualidade e o ambiente natural da criança, tá? Para correr e consolidar tudo com afeto. Isso. E aí, quando existe a autorregulação no DIR, a criança consegue engajar no que a gente tá ali com ela, né? E o engajamento é entre as partes, tá? Não precisa ser necessariamente com uma atividade, um quebra-cabeça, não precisa. Mas pode ter, tá? Se ela estiver engajada nessa atividade, bom. Então, quando a gente consegue uma criança engajada, ela consegue abrir e fechar círculos de comunicação comigo, sejam verbais ou não verbais, corporais, gestuais, enfim. A gente começa junto a desenvolver nessa criança resolução de problemas, por exemplo, ela não sabia fazer um quebra-cabeça, engajou comigo, começou a olhar para mim, eu comecei a perguntar, o que vamos fazer? Ela começa a pensar, começa a fazer tentativas, eu vou modelar o que eu preciso que ela faça, o que eu quero ensinar para ela, tá? E aí, lá na frente no DIR, a gente consegue desenvolver pensamentos e raciocínios criativos. Estas daqui são algumas evidências científicas do modelo DIR Floortime, tá? Então, ele também tem evidência. Então, não diminuam a potência do DIR. A gente vê uma fala muito forte da análise do comportamento, muito forte do modelo Denver. Eu tenho também como objetivo empoderar o Floortime, né? Então, estudos randomizados e controlados foram publicados em 2011, identificando melhorias estatisticamente significativas para crianças com autismo que usaram o Floortime versus abordagens comportamentais tradicionais. Então, existe também isso. Esta criança, ela se enquadra melhor no DIR do que na análise do comportamento. E, para mim,
uma coisa não invalida a outra. Eu posso trabalhar uma parte da minha sessão dentro dessa questão de autorregulação com a criança, tal, ela melhora, eu posso fornecer atividades, segmento de liderança, onde ela realize junto comigo e ela seja reforçada para manter aquilo. Eu trouxe também questões da análise do comportamento, tá? Para falar do afeto, vamos tentar fechar rápido, né? Falando sobre o afeto. Uma coisa muito importante, eu acho esse primeiro parágrafo, certo? Que ele fala, estímulos sensoriais ou pensamentos que causam dor ou aversão excitam os centros límbicos de punição e os estímulos que causam prazer, felicidade ou sensação de recompensa excitam os centros límbicos da recompensa. Ou seja, quando a gente está falando sobre afeto, sobre trazer para a criança uma sensação de prazer, uma sensação gostosa de estar aí, a gente está estimulando o cérebro dela. E é isso que faz com que, junto com os outros modelos, com os outros métodos, a gente consiga acessar aquela criança. Aquele cérebro fica preparado para receber o que eu quero ensinar para ele. Então, a gente fala muito que o afeto, ele é a cola, é o cimento do aprendizado. É ele que vai trazer esse ajuste. Por que que eu estou aprendendo com tia Tati? Porque tia Tati gosta de mim, eu gosto de tia Tati, a gente fica bem. E porque tia Tati me respeita. Isso. E quando a gente se lembra dos tempos de escola, e vocês que ainda estão estudando, simples com claro demais. Os professores que nos afetam fazem com que a gente preste mais atenção na aula, goste mais do conteúdo. E os professores que não nos afetam, a gente não quer nem entrar na sala, não é verdade? E isso a gente vivencia dentro do âmbito acadêmico, certo? Show, eu acho que se você quiser falar mais alguma coisa, porque a gente vem falando do afeto dentro de todos os modelos, e né? Para a gente poder afeto, né? Os momentos de atenção trazem para a gente informações de valor, né? E a gente fala de amígdala, hipocampo. Eita! E aqui a gente vê, né, que através do córtex e do sistema límbico, esse aprendizado, né, esses conteúdos, essas habilidades, eles podem potencializar ou não a consolidação e a evocação dessas memórias, né? A gente pareia o momento afetivo, a lembrança com o ensinamento. E isso fica mais consolidado, certo? E uma coisa que é super importante, assim, deixar, e aqui tá as referências. E é uma coisa super importante, assim, que eu acho que Juliana falou e que eu iria passar batido de dizer, é que independente de você estar na sua terapia da criança com autismo, né, porque a gente está falando sobre autismo aqui, seja dentro da análise do comportamento, seja dentro do modelo Denver de intervenção, seja no DIR-4Time, ou seja com nenhum deles, né, a mola propulsora para a sua terapia ser efetiva é o afeto. Então comecem seguindo a liderança dessa criança. Saibam do que a criança gosta, observem a criança antes de qualquer questão de demanda. Eu nunca esqueço, quando eu estava fazendo minha formação, disse assim, seja o BFF do seu paciente, o Best Friend Forever. Então, deixe ele mostrar para você quem ele é, né? Não jogue demanda para ele quando ele ainda não está preparado, quando o seu relacionamento com ele não está forte. A partir desse vínculo é que a gente começa realmente a colocar em prática o nosso plano de ação com aquela criança. E o afeto é uma via de mão dupla. Ninguém consegue afetar o outro se também não se deixar afetar. Então as crianças também precisam nos conquistar. Quando isso acontece, a gente flui. É uma via de mão dupla, não é só assim, ele precisa gostar de mim, detesto aquele menino. Não vai rolar. Né? A gente precisa ter essa via de mão dupla, certo? E aí, para terminar, né, já estourei meu tempo, nós já estouramos nosso tempo. Bastante. Mas para terminar, isso é uma terapia afetuosa, tá? A gente desenvolve uma conexão gigante com os pacientes da gente e culmina inúmeras vezes numa alta, né? Esse paciente, ele é sobrinho de Renata, foi meu paciente, vocês vão ver um recortezinho de vídeo aqui com ele, mas ele começou comigo um bebezinho e hoje em dia eu recebo só os boletins dele, né, de 9, de 10 no colégio, fala e pelos cotovelos, mas ele chegou um bebê, tem diagnóstico de TEA,
A mãe dele sempre fala, quando eu chamo Roberta e Milton, eles sempre falam sobre a evolução de Gustavo. E Gustavo nunca fez terapia intensiva. Eu acho isso também muito sério para falar, né? Porque ele não precisou daquela intervenção 2 horas por dia, todo dia na semana e tal. E dentro da individualidade dele, o que ele precisou foi feito. E ele teve alta. Hoje em dia, ele não faz mais terapia. Essa é Lara, foi a minha última alta também, né? E todas essas imagens estão autorizadas, tá, gente? Lara, mais importante que eu quis mostrar para vocês foi, não tem nem atividade acontecendo. O que é que está mais legal aqui? É a conexão entre elas, né? Então, assim, também é uma criança que começou com 1 ano e quando ela estava para fazer 5, ela teve alta do intensivo e já teve alta de várias específicas também, né? Show, pode passar. E aí, a interação entre os métodos, Você já existem falou. os benefícios, né, dentro da individualidade de cada um, os desafios e obstáculos, a gente precisa romper também essas barreiras do preconceito, né, em relação a isso. Eu acho que o raciocínio clínico é cada um de nós que faz, dentro da nossa expertise. Transdisciplinaridade, terapia de criança com autismo não é só com fono, não é só com físio. Se eles precisam dos outros, a gente precisa se comunicar em equipe. A questão da transdisciplinaridade também, também está diretamente ligado dentro do planejamento do outro. Multidisciplinaridade, todo mundo junto. E outros aspectos que a gente tem que ver, questões médicas, questões medicamentosas, questões de comorbidades, tá? E aí tá nossas referências. E eu queria só mostrar a vocês um videozinho que a gente separou. Mostra só o primeirinho, os primeiros segundos. Eu acho que é esse. E o último. Nem é. Não, esse é o último. Esse é o último. Esse. Ajuda, compartilha a tela. Compartilhar a tela. Como eu vou compartilhar essa? Ah, é porque eu não parei o outro. Peraí. Muita calma, gente. São muitas emoções. Deixa eu parar aqui. A apresentação. Vamos ver se agora vai. Passando. Olha. Olho. Vamos tirar. Olho. Isso eu tô botando aqui, ó, pra ele olhar pra mim. Nariz. Olha pra mim, Gustavo. Olha pra mim. Nariz. E a boca. Olha pra tia Tati, ó. Boca. Pode parar. Vocês veem que o Guga não olha, né? Ele não olha e ele não fala uma palavra. Aí, na alta, ele já estava com a irmã, que eu estava fazendo trabalho com pares, e eles foram para Gramado. O que foi? É pra deixar? Você fez no Lago Negro? Andou de pedalinho só. Só isso? Não, ele não dele, ele ficou assim, ó. Bateu nas plantas. Quem bateu nas plantas? Milton. Quem é Milton? Nosso pai. Nosso pai. Ele tava pedalando muito rápido. Foi. A gente foi com nossos tios, nosso primo e nossa prima. Milena Tagarela. Porque foi uma viagem em família. Foi a família toda. Foi a gente, minha avó, menos a minha mãe aqui, menos a irmã. Pronto, pode falar. Minha gente, agora sejam sinceros. Essa terapia tem ou não tem afeto? Por isso que eles evoluem, tá? Então saiam com isso daí na cabeça de vocês. Obrigada pela atenção, desculpa o atraso.